Sobe o som, Pacheco. Eu procurei um bom motivo pra não Mais, Pacheco. Você é da minha terra, hein? ter afastado, mas você me conhece. Eu faço tudo errado. Tudo errado. E agora? O fim de semana tá chegando. Fim de semana eu sei lá, vou viajar, vou dar uma festa, vou tocar um puteiro. Opa! Equipe, só por uma noite, vocês estão aqui no Gazeta Esportiva. A nossa nave tá decolando no dia da despedida do Cássio do Corinthians, gente. Puxa, gente, pra mim é um dia muito triste, porque eu não queria que essa história tivesse terminado desse jeito. Eu achei que esse dia não ia chegar nunca. Eu também. Eu achei que ia chegar mais pra frente. Tipo, lá com uns 40 anos, né, o Cássio. Quem tá comigo por aqui é o Thiago Salazar, que vai explicar tudo o que tá acontecendo lá nos bastidores, e o nosso querido Marcelo Bazeli. E hoje nós vamos contar tudo sobre os últimos momentos do ídolo corintiano no clube. Tem ainda a polêmica foto, gente, que vazou do Gabigol com a camisa do Corinthians. Eu sei que o Salazar acha que não tem nada demais e tudo mais, só que o Flamengo já se pronunciou sobre o assunto. Deu problema lá no Rio de Janeiro, vocês vão saber. Eu pensei, deu BO lá no Rio de Janeiro. Vocês vão saber, eu até achei que era montagem, não achei que era de verdade. Então, mas ele argumenta que é. Montagem, uma bela... Pode ser mesmo, hoje em dia a inteligência artificial faz tanta coisa. No Palmeiras, a bomba do dia é a ação de um clube do exterior contra o Abel Ferreira. Que isso? O Alexandre Silvestre é quem vai explicar pra gente toda essa história, Silver. Caramba! Que só prova o quê? Que a apuração do Silvestre lá atrás estava na linha certa. Exato. Né? Bom, então daqui a pouco ele... Não lembro o que é a história. Não vou contar agora. Tá bom, então daqui a pouco Silver conta pra gente. E o São Paulo só empatou ontem pela Libertadores, enquanto o Santos... Quer dizer, ninguém acertou o palpite, né? Enquanto o Santos se prepara pro duelo... Mas todo mundo acertou o Palmeiras. Enquanto o Santos se prepara pro duelo do fim de semana pela Série B. A gente volta. Sobe o som, Pacheco! Depois dessas dicas... Olha a gente aqui de volta e eu começo mandando um beijo muito especial para um palmeirense da minha bela Moca, meu querido amigo Antônio Carlos Gervoni, que estudou inglês comigo no CNA, né, Gervoni? Quando eu tinha 16 anos e hoje ele foi lá falar comigo, ele chegou lá, eu tinha 16, ele tinha uns 25 anos a mais, aí ele falou, você lembra de mim? E aí, Gervoni? Lembrei ou não lembrei? Falei assim, você estudou inglês comigo. Não é? Eu só não lembrei o nome, mas eu lembrei que ele era dentista. Um beijo, meu querido, pra você, só pra dizer que com 70 anos tá enxutaço, tá? Beleza, também faz exercício, né? Faz bastante exercício físico. E vai palestra, avante palestra. A gente vai falar muito aqui hoje sobre a saída do Cássio do Corinthians. Vai, Corinthians, né? Fica, Cássio. Mas eu quero saber a sua opinião de casa. De quem é a responsabilidade pela saída do ídolo corintiano? A responsabilidade é do próprio Cássio? A responsabilidade da saída é da diretoria? A responsabilidade é da comissão técnica, no caso do treinador, o Antônio Oliveira, que parece que não tem um bom relacionamento com o Cássio? Entre no site gazetesportiva.com e deixe o seu voto. A gente vai discutir muito esse tema por aqui e você pode acompanhar o nosso programa, claro, também pelo YouTube, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, youtube.com/Gazeta Esportiva e a mesma coisa no nosso Instagram, né? Curta e siga o nosso Instagram e o nosso canal do WhatsApp também, tá? Vai aparecendo aqui durante o programa as nossas redes sociais aqui embaixo, você vai adicionando. O Brasileirão tá paralisado, mas vou perguntar a enquete para eles. Eu sei que você não ia perguntar. Eu vou falar, mas é que o diretor vai me falando tanta coisa na minha cabeça que vai acontecendo. Então vamos lá, queridos. A despedida do Cássio, é culpa do próprio Cássio? É culpa do Antônio Oliveira ou da diretoria? E aí? Olha só, Michele, boa noite para quem nos assiste. Eu entendo que tem proporção para todo mundo aí, né? Tem um pedacinho para todo mundo tem um pedacinho aí de responsabilidade. Mas eu vou votar então naquele que nem é uma questão de opinião, hein? É de informação. Quem tem mais culpa, a maior parte ali do bolo, é a diretoria, sem nenhuma dúvida. Daqui a pouquinho eu explico por quê. Eu também acho, sabe por quê, Bazete? Pela má condução da situação entre todas as partes, que é uma responsabilidade da diretoria. Né? Então, assim, se o Cássio está descontente, sei lá, se o treinador não gosta do Cássio, tem que ter alguém sentar com bom senso, não? Sem dúvidas, eu tô com vocês. A diretoria, para mim, é a maior dos culpados da saída do Cássio. Eu acho que poderia ter sido conduzido de uma forma melhor. Eu acho que faltou um pouco de comunicação.
também tem muito orgulho envolvido nessa história, um achando que manda mais do que o outro, enfim, eu acho que a diretoria poderia ter evitado sim a saída na minha opinião, o maior ídolo da história do Corinthians. Porque isso aí, gente, é uma crise, tipo a crise do colchão, tipo a crise da patrocinadora. Isso para mim é uma super crise. Isso aí é talvez uma das maiores crises pelas quais essa diretoria está passando. Essa fica para a história. Essa fica para a história. Parabéns, Augusto Melo, pela má condução dessa situação. O Cássio está descontente, o Cássio está chateado. E o Cássio falou que vai falar depois também. É que eu acredito que ele não vai ser indelicado. Ele ainda vai estar no CT do Corinthians, vai estar... Eu acho não que ele amanhã. Eu acho que amanhã ele vai estar querendo se despedir, agradecer. Acredito que ele vai nessa linha, né? Mas conhecendo o Cássio em muito pouco tempo, eu acho que algumas verdades virão à tona. Hoje o vídeo do anúncio, né, o vídeo que ele gravou se despedindo do Corinthians, dá pra ver visivelmente ele emocionado. Muitas vezes ele gaguejava, não conseguia completar a frase direito. Ele certamente está muito abalado também. Se eu pudesse ter falado com o Cássio antes, eu ia falar, Cássio, calma, não tome nenhuma atitude com a cabeça quente. Eu sei que já passaram alguns jogos, passou algum tempo. Também acho que ele pode aceitar ficar um pouquinho no banco, não tem problema ficar no banco. Mas deveriam ter conversado com ele, falado, pô, você é o Cássio, fica um pouquinho no banco aqui, você continua sendo o nosso ídolo e você já volta, e voltar mesmo ele. Como aconteceu também já outra vez, o Cássio chegou a ser reserva Talvez e não depois seja voltou. isso, entendeu? Porque muita gente está falando que o Cássio não está aceitando o banco. Não é isso, não. Entendeu? Não é isso, porque e o Salazar ele já passou por isso. Salazar tá cheio de informação para dar pra gente hoje aqui no programa. Ó, tô por aqui. Vamos Mas lá. o Brasileirão tá paralisado. Tem Série B no domingo? Tem. O Santos encara o Brusque e quem traz as novidades pra gente? Ela voltou! Voltou casada, aliança na mão esquerda. Senhora Marina Buffon, de volta das merecidas férias. Seja muito mais do que bem-vinda, Má. Um beijo pra você, pra sua mãe, pro seu pai, que eu tive muito prazer de conhecer no seu casamento. E aí, tá descansada, tá renovada, vida nova? E eu também quero saber tudo do peixe. Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. O prazer é meu de estar de volta com vocês aqui. Eu tava com saudades, tá? De verdade mesmo. Eu tava assim com saudades. Está todo mundo bem em casa e bem também está o Santos, que hoje de manhã treinou lá no CT Rei Pelé, porque está de olho no seu confronto de domingo, às 11 da manhã, como você bem disse, né, Mi? A Série B do Campeonato Brasileiro não foi paralisada, então o Santos tem esse compromisso às 11 da manhã contra o Brusque na Vila Belmiro. Vila que, inclusive, vai receber público. Tem 100% da capacidade liberada ali pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva por conta daquilo que vocês comentaram durante a semana, né? Toda a renda vai ser revertida para o pessoal lá do Sul que está sofrendo bastante nas últimas semanas. Bom, falando do jogo do Santos, a gente vai ter alguns desfalques. O principal deles é o Guilherme. Principal por quê? Porque é o último, né? O Santos já não conta com o Aderlan, com o Pedrinho, com o Júlio Furque e agora também não contará com o Guilherme, que está com edema na coxa, um problema muscular na coxa, portanto está de fora. E aí, segundo a apuração do nosso querido Rodrigo Matucci, do site gazetesportiva.com, o ataque do Santos vai ser formado pelo Otero, pelo Wesley Patati e pelo William Bigode. Esse deve ser o trio de ataque do Fábio Carille para enfrentar o Brusque. Lembrando que o Santos é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro e o Sport está ali atrás, hein? A mesma pontuação, 12 pontos, apenas um golzinho de diferença. Um beijo, Mi, bom final de semana. Beijo, Má, bem-vinda, querida. Olha, vamos falar agora da notícia para o futebol brasileiro. Tem grande notícia para o futebol brasileiro. A FIFA anunciou hoje que a Copa do Mundo Feminina de 2027 vai ser realizada no Brasil. Ai, não tem o áudio dele, Fini, falando? Porque era tão legal colocar ele falando Brasil. A candidatura brasileira recebeu 119 votos e superou a parceria formada por Alemanha, Holanda e Bélgica. A galera tá querendo vir para o Brasil mesmo, hein? Essa será a primeira vez do Mundial Feminino na América do Sul. 10 cidades serão escolhidas para receber os Jogos. O anúncio foi feito hoje no Congresso Técnico da FIFA na Tailândia. E viva o Brasil! Legal pra gente, né? Sensacional. Essa notícia é uma notícia maravilhosa. Eu nem quero entrar no mérito ali da eleição, da concorrência, porque sabemos como é que funciona esse tipo de eleição, principalmente na FIFA, né? Mas para o Brasil, sensacional. Muito bom, ótimo para disseminar ainda mais o esporte, para valorizar, para trazer o futebol feminino à tona aqui no Brasil. O futebol feminino tem crescido
demais, uma velocidade muito mais rápida, até do que o masculino lá, pegando dos primórdios, eu acho sensacional. E a gente teve os estádios construídos recentemente para a Copa do Mundo aqui, para a Olimpíada, reformados e tudo mais, então isso também não vai ser nenhum grande problema. Certamente teremos jogos aqui em São Paulo, né, Marcelo? Não, sem dúvida nenhuma, e além dos estádios construídos 13 anos atrás para a Copa do Mundo, construídos não, né, inaugurados 13 anos atrás para a Copa do Mundo, depois disso surgiram outras arenas que podem perfeitamente receber jogos da Copa do Mundo Feminina, por exemplo, a Arena do Palmeiras, a Arena do Grêmio, que eram estádios que não foram sedes de Copa do Mundo do futebol masculino, mas também tem uma mega estrutura, enfim. E eu acho que a seleção brasileira ela pode sonhar em chegar longe nesse Mundial agora com o Arthur Elias, que é um treinador que conhece muito o futebol feminino brasileiro, acompanha bastante também as atletas que atuam fora do país, tem feito um grande trabalho, é um profissional, sem dúvida nenhuma, muito capacitado para levar essa seleção brasileira longe na competição e, quem sabe, sonhar com o primeiro título de Copa do Mundo do futebol feminino. Nada melhor do que ser conquistado aqui no Brasil, em casa, né? Nossa, e foi muito emocionante esse anúncio. O São Paulo ficou só no empate com o Barcelona de Guayaquil ontem à noite, mas segue em boa situação para terminar a fase de grupos da Libertadores na liderança da chave. O José Paes conta melhor essa história pra gente. Quizá hoy faltó un poco de ese pase final, ese pase fino, eso que por ahí rompe una estructura defensiva de bloque bajo. Nos faltou um pouquinho isso. Meu caro Zubeldia, faltou isso aí mesmo, viu? Mais de 50 mil pessoas foram ao Morumbi ontem à noite para acompanhar um jogo em que faltaram coisas no plural pro São Paulo diante do Barcelona de Guayaquil. Sem o Bobadilla e sem o Rodrigo Nestor poupados, mas com uma equipe super ofensiva, o tricolor dos titulares Michel Araújo, Galopo e Ferreirinha começou a partida levando muito perigo pro gol do Barcelona. Começou e depois parou. A primeira etapa do São Paulo foi bem abaixo daquilo que todo mundo esperava e o time só voltou a assustar mesmo para valer depois do intervalo. Aliás, por falar em assustar, o Barcelona também deu ali uns sustos na torcida do São Paulo e esses sustos, inclusive, fizeram com que o goleiro Rafael fosse eleito o melhor jogador em campo no Morumbis. Nem a volta do ídolo Lucas Moura ao time evitou o empate em 0-0. Acho que o time tem jogado muito bem, né, invicto ainda com o Zubeldia. Aproveitar esse momento, aproveitar essa sequência para a gente conseguir os nossos objetivos, né, na temporada. Apesar desse resultado, aqui no Morumbi, o São Paulo segue dependendo apenas de si para terminar a primeira fase na liderança do Grupo B da Copa Libertadores da América. Isso porque o tricolor recebe no próximo dia 29, também aqui no Morumbi, o Talleres da Argentina, precisando apenas de uma vitória simples para encerrar a primeira fase na liderança do Grupo B. Copa Libertadores o Copa Sudamericana es un proceso donde vos te vas enfrentando con distintos equipos. Yo creo que nos va a servir mucho para el proceso de lo que viene en Copa Libertadores. No tengo dudas de eso. Jogo bem aquém das expectativas, né? O São Paulo esteve longe de apresentar o mesmo futebol que apresentou em outras partidas com o técnico Luiz Zubeldia. Teve muita dificuldade para encontrar espaços, né, na defesa do Barcelona de Guayaquil, que veio com uma proposta de se fechar e garantir aquele pontinho fora de casa, até para se aproximar um pouco mais da classificação para a Copa Sul-Americana. O terceiro colocado do grupo vai para esse torneio, né? O São Paulo e o Talleres já estão classificados para as oitavas de final. Mas como o Zubeldia disse na coletiva, eu até concordo, esse jogo pode ser um aprendizado para a equipe, já visando também as oitavas de final, o mata-mata da Libertadores, onde não há margem de erro. De fato, São Paulo, se tiver que se dar o luxo de não vencer ou de jogar mal, que seja agora com a classificação já assegurada, porque depois
o time, de uma maneira ou de outra, tem que encontrar a vitória e as classificações nas próximas fases do torneio, que é a grande prioridade do São Paulo para a atual temporada. É verdade, o Lucas está voltando de lesão, foi acionado alguns minutos no segundo tempo, mas ainda está sem ritmo de jogo, ele ficou mais de um mês parado, então é um cara que ainda vai retomar a sua melhor versão. O Rodrigo Nestor poupado, o Bobadilla, que se encontrou atuando com o Alisson, né, formando a dupla de volantes, também poupado. Então o São Paulo teve que fazer algumas modificações e não conseguiu ter o mesmo nível de atuação. De qualquer maneira, o São Paulo segue invicto com o Zubeldia, são 2 empates e 5 vitórias. Esses 2 empates o time sequer sofreu gols, então acho que não é motivo para o torcedor torcer o nariz, ficar receoso, porque o São Paulo ainda está vivendo um momento bastante favorável. Olha, Salazar falando sobre o São Paulo. Olha, Michele, o Bastante falou uma coisa aqui para mim que é importante. Temos que entender o seguinte: o resultado é ruim, pior do que o resultado da atuação. E, poxa, o torcedor vai lá num dia à noite, né, numa quinta-feira à noite, fria, em São Paulo, jogo chato, jogo que não engrena, jogo que não tem muita alternância, oportunidade de gol. Então, assim, é chato. Acaba o jogo, aquela coisa, né? Apito final, um olha para a cara do outro e fala, putz, parece, né, que você perdeu um tempo, vamos embora, paciência. É chato, mas a gente tem que entender o contexto, né? O Lucas está voltando, jogadores poupados, São Paulo sem o Caleri ainda, tem que entender o contexto. Agora, falando de resultado, eu acho bem ruim. Falando de resultado bem ruim, era uma oportunidade de encostar no Tadieres, tem que pensar na questão lá da soma total, né, da classificação geral para a próxima fase. O Palmeiras cansou de se beneficiar disso e pelo jeito vai de novo como líder geral e isso faz uma tremenda diferença. Então, assim, pior do que a atuação, para mim, a questão do resultado, o impacto do resultado para a sequência, eu acho que merece uma atenção. Acho que realmente chama atenção. O resultado é realmente muito ruim nesse sentido. A atuação também foi uma noite, de fato, chata, torcedor do São Paulo. Em relação à classificação geral da Libertadores, pensando na melhor campanha, de fato, é um resultado ruim. Mas se você parar para pensar em termos de se classificar como líder do grupo, se o São Paulo vence ontem, o São Paulo teria que ainda assim vencer o Tajeres no último jogo da fase de grupos para avançar como líder. E empatando, o São Paulo também precisa fazer a mesma coisa. Uma vitória simples no último jogo. A questão é a classificação geral, pensando nos outros, né? De ficar mais no topo. Sem dúvida. Perdeu uma chance. Agora é o seguinte, cadê o barulho da bomba? Não é só no Corinthians, não. Tem bomba no Palmeiras. Chega mais, Alexandre Silvestre. Chega aqui na telinha para explicar que história é essa de clube estrangeiro acionando Abel Ferreira na FIFA. Contando aí pra gente agora todos os detalhes. 3, 2, 1, boa noite, Silver. Boa noite, Michele, amigos, amigas, inimigos simpatizantes. O Al Sadd, clube do Catar, acionou a FIFA contra o professor Abel Ferreira, alegando que ele descumpriu um acordo que teria sido assinado entre as partes em novembro do ano passado, para o Abel assumir o clube já a partir de dezembro de 2023, depois do Natal. É o que alega o Al Sadd do Catar. Essa história foi apurada e divulgada agora pelo grande repórter, o Rodrigo Fragoso, da TNT Esportes. É bomba e furo de reportagem dele, Rodrigo, meu amigo. E é fato que o Al Sadd acionou a FIFA contra o Abel. Tanto que o Palmeiras já me respondeu aqui formalmente, dizendo: o clube está ciente e tomará as devidas providências. Ponto. Se o Abel assinou esse pré-contrato, se o que ele assinou, se é que assinou, é um pré-contrato, eu não sei. Mas o Al Sadd está alegando que sim, que assinou. E tudo isso vem ao encontro daquilo que eu cansei de falar no final do ano passado, no início dessa temporada, de que o Abel estava de saco cheio. Palavra do Abel Ferreira numa entrevista coletiva para mim em Barueri, no final do Campeonato Brasileiro. Estou de saco cheio. Por qual motivo? Aí é problema do Abel. Mas ele estava cansado, de saco cheio. E eu tenho a informação desde aquele período de duas fontes muito próximas, uma ao Abel e outra
a Leila Pereira, e jornalista não tem que revelar a fonte. Para quem acha que entende de jornalismo, a Constituição preserva o direito de não revelar a fonte para o repórter, para o jornalista, ok? Tá? Então eu dei a informação e ela não se configurou. Por quê? Porque eu espalhei fake news? Claro que não, eu tenho ética, tenho respeito à minha profissão. Apesar de eu ter informação, o Abel mudou de ideia, isso acontece. E a informação não se configurou. O Abel mudou de ideia por alguns motivos. Pelo que eu apurei, porque a família o convenceu do contrário, porque ele saiu de férias e refrescou a cabeça que estava quente, e porque a Leila apresentou uma renovação bacana também para ele, ele topou e renovou com o Palmeiras. E agora o Al Sadd, lá do Catar, se sente lesado, quer um ressarcimento financeiro, e essa discussão vai parar na corte esportiva, a corte arbitral lá da FIFA, e vai se arrastar por alguns meses. Repito, se o Abel assinou um pré-contrato, eu não posso garantir, mas é fato que o Al Sadd está acionando a FIFA contra Abel Ferreira. Gente, então ele ia mesmo, né? Mas tudo estava dando a entender que ele ia embora, e agora essa situação. Sinceramente, Que? o Al Sadd não ia acionar a FIFA se ele não tivesse assinado. Claro. Não para, né? Não A gente inventar. não tem acesso ao documento, mas espera lá, né? O Al Sadd não vai acionar a FIFA e chegar lá com um papel qualquer ou com algo sem assinatura. Certamente teve o pré-contrato e o Abel assinou. Agora é uma questão, eu vi a reportagem do Fragoso, inclusive citada pelo Silvestre, são 5 milhões de euros. E quem teria que pagar esse valor agora para o Al Sadd seria o Abel, não é o Palmeiras. O Abel que teria que pagar para o Al Sadd, que é ele que descumpriu. O Palmeiras meio que não tem nada a ver com isso. O Palmeiras pode até querer comprar a briga do Abel, mas em tese o Palmeiras não tem nada com isso. Não, o Palmeiras não tem que resolver isso, É não. uma Tem que o questão Abel do resolver. Abel. 5 milhões de euros é o que o Al Sadd está pedindo lá na FIFA por ele ter assinado esse pré-contrato. Mas vai que ele falou pro Palmeiras, e aí o Palmeiras também pode ter falado assim, deixa com a gente que a gente Renova resolve. aqui comigo que eu assumo essa bronca. É, Você pode entendeu? ser. Então, assim, vai depender de como foi feita a renovação do Palmeiras, se tem esse acordo. Se o Palmeiras renova comigo sabia. que eu assumo. Se o Palmeiras sabia. O que está escrito no pré-contrato com o Al Sadd no sentido dele não assinar o contrato. Porque tem isso também. De repente ele tem a prerrogativa de assinar com outro clube antes. De repente ele não tem. A gente não tem acesso a esse contrato, então, de fato, nesse caso, temos que aguardar. Mas, normalmente, pelo que a gente acompanha no futebol, normalmente, esse tipo de situação, na FIFA passa causa-ganha pro clube. E aí, alguém vai ter que pagar essa conta aí. Chama atenção esse contrato que supostamente ele teria assinado, sendo que ele possuía contrato com o Palmeiras vigente até o final dessa temporada, se eu não me engano, lá naquela época. Ele teria mais um ano de contrato quando chegou o final de 2023. Então, se ele tinha contrato... Não, mas ele renova depois disso. Ele renova depois, mas Então, assim, inicialmente... O contrato dele acabava... O contrato dele já acabava no final de 2024. Já acabava no final de 2024. Ele tinha mais um ano de contrato. Então, que tipo de contrato que ele assinou? Vamos o Silvestre acho que tem essa informação, eu até gostaria de saber sobre isso, porque é importante. Silver, explica pra gente um pouco mais sobre isso, essas dúvidas que eles estão aqui. Essa questão do pré-contrato, o Abel tinha contrato antes de renovar com o Palmeiras até dezembro de 2024. Ah, mas ele então não poderia assinar um pré-contrato, que nem jogador de futebol, né? Tem que esperar 6 meses antes do término do contrato vigente. No caso de técnico de futebol, pelo que eu pesquisei e apurei, não vale essa regra. Ele poderia sim assinar um pré-contrato, ok? Só para esclarecer. Bacana. Bom, 17 de maio de 2024 vai ficar marcado para sempre na história do Corinthians. Acabou hoje a gloriosa passagem do goleiro Cássio pelo Timão. Em um vídeo de pouco menos de 2 minutos, o gigante se despediu. Veja. Fala, torcedor corintiano. Estou aqui depois de 12 anos e 5 meses para me despedir de vocês. Falar que o meu ciclo nesse momento está se encerrando. Venho aqui agradecer a vocês por tudo que eu vivi aqui, pelos momentos que eu vivi aqui com essa camisa, nessa instituição, que eu respeito muito. E agradecer por tudo, por todos os momentos. Vocês estiveram junto comigo, me apoiaram,
me ajudaram, me criticaram, que faz parte do trabalho também, mas eu saio aqui com o sentimento só de agradecer por tudo que vocês fizeram por mim. Muito feliz com tudo que eu vivi aqui, foram momentos maravilhosos. Gostaria de agradecer a todos os presidentes, todos os treinadores, todos os jogadores que eu vivi aqui, especialmente a todos os funcionários que eu trabalhei aqui. Foi muito gratificante ter trabalhado com tantas pessoas maravilhosas, foram anos maravilhosos de convívio com pessoas que fizeram de tudo para me ajudar e eu, de contrapartida também, de ajudar, e sou muito grato, não tenho muito o que falar, só tenho que agradecer por todo esse momento, por tudo que eu vivi. Nem os meus melhores sonhos eu imaginei que eu ia viver o que eu consegui viver aqui. Então, muito obrigado mesmo por tudo que eu vivi aqui. Sou eternamente grato por todo o carinho, por todo o respeito e por tudo que a gente viveu aqui. Um grande abraço. Nossa, que coisa. Voz embargada, né? Eu tô muito chateada, tô muito, muito triste por isso, gente. Vai ouvir o Augusto agora? Ah, é a música do Velozes e Furiosos, né? Que vão indo embora. É muito triste. Traz tudo de uma vez? A gente vai assistir agora o Augusto, o que disse o presidente Augusto Melo, então, o que ele falou sobre a saída do Cássio. Essa entrevista foi antes do anúncio oficial, tá na tela. A diretoria fez o possível e impossível para segurar? Com certeza. É o nosso maior ídolo, tem uma história, tentamos de tudo. Prevalecer o quê? Acho que é a vontade dele, né? Que apoia sempre o que é melhor para o ser humano, o que a gente deseja tudo de melhor. E essa saída dele, Augusto, muito torcedor fala que não esperava que fosse assim. E você também, como presidente, muito torcedor, Nem também nós, não. Nem nós, gostaríamos muito. Estica aí, O que é estica aí pra mim? O que é isso? Estica a camisa que ele estava autografando dos sim, torcedores. olha, sinceramente... Ele já se acha maior que o Cássio. Acho Não, que é isso. assim, com todo respeito ao Augusto Melo, mas tem que entender o cargo que ele está ocupando, sabe? Para e dá uma entrevista. Ou então não dá entrevista. Ou fala, não vou falar, vou atender os fãs aqui, espero que vocês entendam, tá bom? Mas não quero falar nesse assunto, amanhã a gente fala na coletiva. Ou então para e dá uma entrevista. O Augusto Melo tem que entender o cargo que ele está ocupando e tem que entender o que está acontecendo. Um momento que vai entrar para a história do clube. O maior, ou um dos maiores ídolos da história do Corinthians, está deixando o clube, inclusive de uma maneira um tanto quanto polêmica, inesperada. Não dá para falar sobre esse assunto com esse tom, desse jeito. Não deu, né? É uma pena, segue o jogo, estica a camisa aqui para mim, sabe assim? Olha, tá indo embora, não sei, tá indo embora qualquer um ali, né? Depois a gente vê. Assim, você tem que, no mínimo, ter postura e entender o que está acontecendo. Essa é a declaração do presidente. Essa é a declaração do presidente do Corinthians sobre a saída do Cássio. Não dá para ser assim. Com todo o respeito ao Augusto Melo, não dá, não pode ser assim. Tem que entender o cargo que está ocupando e tem que ter postura de presidente e entender que quem está indo embora é, sem nenhuma dúvida, muito maior do que o presidente nesse contexto. Não, e esse tipo de atitude só reforça o lado do Cássio, né? Exato. Porque tem muito torcedor que diz, não, a gente não pode torcer para um jogador, a gente torce para o Corinthians. O Cássio nunca será maior que o Corinthians. É óbvio. Mas a gente não está debatendo isso. Não, claro que não. O que a gente debate é que nós acreditamos que o Cássio merecia mais respeito, mais atenção e mais carinho por parte do clube, por parte da instituição, por parte da diretoria, que é quem comanda o clube. E isso, pelo que a gente sabe, e isso não é opinião, é informação que o Salazar traz aqui e a gente se informa diariamente sobre isso, o Cássio está bastante chateado com o tratamento que ele recebeu do Corinthians e dessa atual gestão. Foi determinante para a saída dele. O que aconteceu, Salazar? Vamos lá, determinante. Assim, o pessoal tem que entender, o Bacete tocou num assunto aqui, para mim, fundamental. Tem que parar. Cada vez que a gente vai explicar a história ou falar de algum descontentamento do Cássio como informação, muita gente rebate com isso aqui que o Bacete falou. Ninguém está acima do clube. Mas ninguém falou que o Cássio está acima do clube. Ninguém nunca falou isso. Nenhum jogador está acima de nenhum ele era um bom profissional? Ele era um exímio profissional. Não é um ótimo um dos mais exemplares. São 12 anos e você não tem uma vírgula para falar do Cássio.
Conversa aí com qualquer técnico, membro de comissão, dirigente. Ninguém tem uma vírgula para falar do Cássio. Primeiro a chegar, último a sair, treina, se dedica, respeita o clube, tem postura, foi para a seleção brasileira, pediu para jogar de preto, para não usar verde, porque sabe que a torcida se importa com isso, sabe assim? É um cara que sempre respeitou o Corinthians. Estou muito curioso para a coletiva dele de amanhã, porque eu acho que ele vai querer só se despedir, só demonstrar gratidão, é a minha impressão. Mas não sei não, conhecendo o Cássio, se em algum momento ele não vai realmente falar algumas verdades, algumas coisas. Dá uma cutucada dos bastidores ou outra, né? de tudo isso. Porque, gente, vamos lá. A reserva foi só a gota d'água. A reserva foi ali, foi uma gota que incomodou, mas que transbordou. O Cássio estava muito incomodado pela maneira como tudo estava sendo conduzido. Ele vinha num momento de muita instabilidade, ele vinha sendo muito pressionado, estava sobrando tudo literalmente para ele, principalmente por causa da reformulação. E até aí tudo bem, só que o Cássio sentiu falta de ser blindado. O time está começando a apanhar e tudo está sobrando para mim. E ninguém vem a público falar nada, ninguém dá a cara a tapa, nem para dividir a responsabilidade e nem para defender o Cássio, a posição dele. No momento que ele desabafou, que ele teve aquele negócio ali, depois do jogo contra o Argentinos Júnior, ninguém apareceu também. Ninguém apareceu. Cadê o Augusto para vir aqui e falar assim, escuta aqui, o Cássio tá sentindo, mas ninguém nós estamos juntos. Sabe quem é esse cara? Esse cara seria o Andrés. O Andrés faria pode isso. Ser, sabe? Estamos juntos aqui isso. E tudo mais. Não teve. Então não teve. Aí chama para compor o departamento de futebol o Chicão, um cara que o Cássio não olha nem na cara. Aí traz, e o Cássio como capitão fica numa situação. Antônio Oliveira conversou com o Cássio, mas não bancou o Cássio. Claro que não. E assim, quando o Cássio chega e fala, olha, tem uma proposta do Cruzeiro, e o Corinthians demorou para se manifestar. Quando percebeu que estava avançando, apresentou alguma proposta, claramente, assim, só para dizer que eu não fiz nada. Né? O Cássio ficou mais incomodado. Ofendido. Com o timing, com a maneira como o clube estava conduzido, do que com a proposta em si, com valores e tal. Não é isso que incomodou o Cássio. É a questão de falar, pronto, agora vão falar o quê? Que eu não fiquei porque eu não quis renovar. Mas assim, me apresentaram qualquer proposta em cima da hora, quando viram que a coisa já estava adiantada, aí corre, não, aqui renova por 1 ano. A gente ofereceu, né? Ele não quis ficar, então assim, sabe? Ainda vai ficar a sensação de que a responsabilidade foi dele, ele que não quis ficar, sabe? E não é isso, não é o que aconteceu. Chutaram o Cássio do Corinthians. Forçaram uma saída. Trataram o Cássio como qualquer um. É isso, forçaram a saída dele. E é o seguinte, que fique bem claro, rapidinho. Não se trata de um jogador que estava jogando com o nome ou com as glórias que já teve, porque é um cara que estava se dedicando, estava treinando como você falou, estava no peso, tudo bem, tem momentos bons, momentos ruins, mas estava dando o seu melhor lá. Quantos jogos o Cássio ganhou ano passado pro Corinthians? Não, o Corinthians não foi rebaixado, ele chegou em 2 semifinais ano passado por causa do Cássio, só por causa dele, e no Brasileirão por causa do Romero também vai. Bom, hoje a gente começa um novo quadro aqui no Gazeta Esportiva e eu vou junto com os meninos. É o Top 3 da semana. São 3 momentos do nosso esporte que merecem ser revistos nessa sexta-feira. Bora lá ver o terceiro. Terceiro lugar, a gente mostra a discussão entre Luciano e Fernando Diniz. Bora ver. Olha lá, o atacante e o técnico eram muito amigos no São Paulo, mas no jogo de segunda-feira entre os tricolores, o clima esquentou, gente. Olha isso! Nossa Senhora! Será que já fizeram as pazes? Esse é o terceiro lugar aí. Tô com o Diniz, mas... O que vocês acharam? Tá com o Diniz? Tá com o Diniz? Eu já discordo. Xingar um jogador adversário, tudo bem. Você pode alegar que isso antigamente era algo normal e tudo mais. Mas hoje os árbitros não toleram esse tipo de comportamento e os jogadores também da nova geração já não estão mais tolerando. Então o Luciano não pode xingar ninguém, né? Será que ele xinga? Não, deve pedir por favor. No segundo lugar tá o aviso do Abel Ferreira sobre o mando de campo do Verdão. Pode rodar. Como é que é possível nós não jogarmos no Allianz Parque? E se nós não jogamos no Allianz Parque, não me cobrem para ser campeões. Não me cobrem isso. Isso eu achei de uma hipocrisia absurda, porque na mesma entrevista ele fala que a opinião dele em relação à paralisação do futebol brasileiro por causa das enchentes no Rio Grande do Sul era a mesma do clube. E o clube Palmeiras defendia a continuidade do campeonato. Sim. Então, peraí,
O Grêmio, o Inter, o Juventude, eles podem abrir mão de jogar em seu estádio e o campeonato continua, não tem problema. E agora o Palmeiras, por não jogar no Allianz Parque, é o grande prejudicado contra tudo e contra todos? Peraí, o mesmo peso, 2 pesos e 2 medidas? E é por causa de show, né? Coisa que já estava combinada com a W Torre. O pior de tudo foi falar, não posso ser cobrado por títulos por causa disso. Eu não tenho mesmo. Pode sim, tá, Abel? Você já está sendo cobrado. Exatamente. O primeiro lugar fica com a despedida do Cássio. Você tá vendo aí a última vez que o ídolo deixou a Neoquímica Arena como jogador do Corinthians, terça-feira, depois da goleada do Timão sobre o Argentinos Júnior. E essa situação só não está pior porque o Corinthians está ganhando. Porque se o Corinthians estivesse perdendo... Mais ou menos, né, Michele? Eu falei pra você nesse dia aí, lembra? Ao vivo lá na porta da Arena, falei, Michele, provavelmente despedida do Cássio aqui na Arena hoje, lembra? E foi, assim, a gente já tinha essas informações, a coisa estava andando para isso. E, repito, a relação com dirigentes, com situações internas do CT, com o Antônio Oliveira, a maneira como tudo foi conduzido e o que foi apresentado para o Cássio como proposta, de que maneira o Cássio em nenhum momento sentiu que o Corinthians queria que ele ficasse. É isso. Em nenhum momento o Cássio sentiu, não, os caras querem que eu fique. Não, sempre era uma sensação de não querem e não sabem como falar e o Cássio sempre com muito medo de jogarem ele contra a torcida, tentando manter essa questão do respeito. Ele ficou muito incomodado como tudo foi conduzido e isso pesou demais para a saída dele. Muito mais do que o banco de reservas. Tá na hora do assunto que tá bombando desde ontem à noite nas redes sociais. Aliás, podia ter até um top 3 com isso daí, né? Um top 4. O atacante Gabigol do Flamengo apareceu nessa foto que tá aí na tela, usando a camisa do Corinthians. A assessoria do jogador alegou que a imagem é falsa, mas parece que não convenceu. Não convenceu o Flamengo também, que anunciou hoje uma multa para o Gabigol. Além disso, o Gabigol não usará mais a camisa 10 rubro-negra de acordo com a diretoria do Flamengo. É tipo assim, uma punição para ele. Aliás, eu não sei se isso é legal, viu, gente? Tem que ver com o jurídico. Porque ele não tem direito, como ser humano, de usar a camisa que ele quiser. Eu sei, claro, ele é atleta do Flamengo, blá, 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 blá. Pode tomar uma multa, mas esse tipo de punição, esse tipo de coisa... Se cabe multa, você está querendo dizer. Eu também não sei se cabe multa. Não, eu acho que até talvez uma multa, já que ele é atleta, caiba. Mas virar e falar assim, você não usa mais, você está sendo punido, beira uma questão até, acho que de assédio, não sei, moral ali, assédio, sabe? Uma coisa meio estranha. Não sei, porque o clube também pode alegar que isso traz prejuízo à imagem do clube, tem uma série o Sheik não saiu do Fluminense porque cantou música do Flamengo no ônibus, ou vice-versa. Ele nega, mas dizem que aconteceu mas isso. Será que o Gabigol falou que é montagem? Você acha o quê, Salazar, que é montagem? Pra mim, assim, eu não sou perito, olhando a imagem, pra mim é de verdade. E assim, gente... É nova essa camisa? É a preta. É a nova camisa do Corinthians. É aquela que pouco aparece o símbolo, pouco aparece o símbolo, é tudo preto, tudo mais. O Corinthians jogou de branco no Maracanã. Mas ele, pelo jeito, ganhou a camisa. Mas como que dá pra ver que é do Corinthians a camisa? Dá pra ver, que nós estamos longe aqui da televisão, mas tem dá os pra ver patrocínios, bem. E assim, tem uma questão aí. Tinham funcionários do Flamengo aí, nessa varanda que tá o Gabigol. Tinha alguns funcionários do Flamengo. E aí a diretoria do Flamengo chamou esses funcionários. E aí, era verdade ou mentira? Os funcionários falaram, não, é verdade, ele estava mesmo usando. Por isso que o Flamengo falou, não, então acabou. É multa, não vai jogar mais com a 10 e tudo mais. A assessoria do Gabigol diz que a imagem é fake. Mas ele não vai jogar, não vai mais Mas jogar. a diretoria do Flamengo chamou os funcionários que estavam ali e os funcionários disseram que é verdade. Não então, é que ele não vai mais jogar no Flamengo, não vai usar usando a 10. Mas também agora não tá jogando. Agora eu falo uma coisa pra você. Se o cara faz isso... O que ele quer? O clube, que ele é ídolo, imagina o que ele não pode fazer com os outros, gente. E tem mais. Apesar do zoom nas redes sociais, esquece, não tem nenhuma negociação em andamento com o Corinthians. Claro que não, porque a diretoria não... Agora, eu duvido que a diretoria do Flamengo vai renovar o contrato do Gabigol depois desse episódio. Já não. Mas eu acho que ele deu uma forçada agora. Agora caiu por terra. Ele tá cavando e forçando uma saída desde o ano passado. É isso. Se a diretoria... Nada é por acaso. Impressionante. Esse papo aí de que vocês acharem que você vazou, foi espontâneo. Ele é corintiano, gente. Gabigol é corintiano. Gente. Gabigol é corintiano, aqui é Corinthians, é isso aí, Gabigol. Só uma coisinha aí. Pois não, Salazar. O André Sanches não tem mais cargo diretivo, mas todo mundo sabe que ele ainda é um cara importante. Ó, e deixa saudades, viu? Não, e ele escreveu, não será adeus, e sim até logo, sobre o caso. Olha, eu tô assim. Eu não sei nem o que o André quis dizer com isso.
Quis dizer que ele vai voltar, ele pode ser presidente de novo? Voltar com 3 anos de contrato com o Cruzeiro não, lá? O Andrés, eu quero saber. Não, mas assim, ele escreveu isso sobre o Cássio. Ele escreveu pro Cássio. Não será adeus, e sim até logo. Ele escreveu isso nas redes sociais dele. Ele dá a entender que o Cássio vai voltar pro Corinthians em algum momento. Estranho. O Andrés pode ser presidente de novo, né? Ou já foi tudo que... mas não pretende. Andrés, eu gostava muito dele, sabia, como presidente? Fala, Baségio. Eu acho difícil que ele volte, porque, pelo que eu acompanho nas redes sociais, grande parte da torcida não aprova muito o retorno do André Sanches ao Corinthians. É muito difícil, quase impossível. Então, se um dia o Cássio vier a voltar para o Corinthians, não cumprir esse suposto contrato de 3 anos com o Cruzeiro, só se for um outro presidente de uma nova ala política, porque eu acho que a chapa do André Sanches politicamente está bem enfraquecida no Corinthians. Não sei, o Salazar pode até falar melhor que eu. Mas é que ele sabe como as coisas funcionam, ele sabe negociar. O Corinthians perdeu o Lucas Aliás, Veríssimo, tem gente que fica falando aí de oposição, retorno da renovação e transparência, esquece. Se o Augusto sair, quem vai entrar é alguém provavelmente que está do lado dele. Mas isso é papo para depois, que a gente tem uma informação importante, exclusiva aqui da Gazeta Esportiva. Vou pedir para o nosso diretor colocar na tela. Atenção, tá? O Corinthians está tentando uma aproximação com a Emirates. Não só com a Emirates, mas está tentando uma aproximação também com a Emirates para negociar o combo Name Rights do CT, Name Rights da Arena. Atualmente o Corinthians tem um contrato vigente com a Hypera Pharma, que detém lá o direito de colocar o nome Neoquímica Arena. E agora eu trago para vocês essa tabelinha. Isso é exclusivo, você só vai ver aqui na Gazeta Esportiva. Aí estão os números das multas rescisórias do Corinthians com a Neoquímica Arena. Então, assim, se a Emirates ou qualquer empresa quiser assumir o name rights da Arena, vai ter que pagar a multa rescisória para tirar a Hypera Pharma. Vamos voltar lá na primeira tela? Entendi, a multa vai diminuindo. A multa vai diminuindo. A gente está vendo aí, Primeira multa, olha lá. Se fechar com alguma empresa nesse ano, até o final de 2024, 123 milhões aí, um pouco mais de 123 milhões. Se fechar com uma empresa durante o ano de 2025, 50. Já cai para 50. E depois vai indo, cai para 47. Cai quantos anos? Vai assim até que número? Até então, que ano? Olha lá. São quantos anos? Vai assim, ó, vai caindo, até chegar em 2030, tá? Que fica ali 27,5 milhões. A partir de 2031, se alguma empresa quiser, vai ter que pagar a anuidade, que é 15 milhões corrigidos pelo IGPM, que é o que a Hypera paga para o Corinthians por ano. Mas está conversando com a Emirates. O Corinthians está tentando uma aproximação com a Emirates. A Emirates ainda não deu nenhum feedback de volta. Estão tentando, vamos marcar uma reunião, vamos conversar. Existe um interesse aqui da nossa parte, mas não é só com a Emirates. O fato é, está todo mundo sabendo que o Augusto quer vender o name rights do CT, quer também tentar trocar por algo mais valioso na Neoquímica Arena? Pois bem, agora, torcedores, vocês sabem aí que seja lá a empresa que for, vai ter que pagar esse tipo de multa. Não, tudo bem, a gente entendeu, mas ainda não tem nada disso. Não tem nada Duvido ainda que alguém encaminhado nesse sentido, não. Novo contato com o Silvestre para falar em reformulação no Palmeiras. A diretoria e o Abel estão mudando o elenco, Silvestre? Como assim? Enquanto ele vai ter que responder agora essas questões todas aí do Tribunal da FIFA, né, do Al-Sadd do Qatar, que alega que ele descumpriu um acordo prévio de novembro com o clube do Qatar. O Abel, na verdade, é um processo de reformulação que ocorre de maneira orgânica, Michele, mas eu acredito que agora vai dar uma acelerada por conta da Copa América, alguns jogadores que estão saindo do departamento médico, jogadores convocados. Então, por exemplo, você pega o Endrick, que está na seleção do Dorival Júnior. Então, o Endrick joga mais 2, ele já está se recuperando de um probleminha na coxa, deve jogar mais 2 partidas, depois é Copa América, Real Madrid, tchau Palmeiras. O Endrick está fora. Gomes, Rios e Piquerez são jogadores convocáveis também pelas seleções do Paraguai, Colômbia e Uruguai. Murilo, Zé Rafael, Veiga e Mike estão numa pré-lista do Dorival Júnior para a Copa América. São outros jogadores que podem desfalcar o Palmeiras por mais de um mês, né? Já que a Conmebol liberou aí mais inscrições para a Copa América, esses 4 aí também estão na pré-lista. E o Abel falou abertamente desse assunto depois da vitória aqui quarta-feira no Allianz Parque pela Libertadores contra o Del Valle. A reformulação está à vista. Eu adoro isso, adoro desafios e muito sinceramente já comentei isso com a minha equipe técnica. Há aí um plano e eu estou muito desejoso de seguir esse plano porque é em coisas que eu realmente acredito
e acredito que daqui a 2 meses, quando começar não é Sul-Americana, é a Copa América, vamos ter que não reformular, porque os jogadores já estão connosco, eles já estão a treinar connosco. Temos um zagueiro jovem que tem muito talento, que está a treinar connosco já desde o início do ano, treina connosco e joga em baixo, seguramente que também nos vai ajudar. Temos o Naves, que está muito bem, o Fabinho, que já há muito tempo está a dizer: professor, olhe para mim, que eu estou desejoso por jogar, você deu oportunidade agora a outros, ao menino, vê lá quando chegar a minha altura. Tenho certeza que eles pensam nisso, e nós vamos arranjar soluções, como sempre fazemos, para continuar competitivos e com os mesmos objetivos sempre. Não abdicamos de nenhuma competição e vamos lutar com tudo que temos por elas, sabendo que não vamos ter as mesmas opções que tínhamos de início, mas vamos continuar a ser competitivos, seguro. Tem ainda a janela de transferência no meio do ano. O Palmeiras pode, de repente, vender algum jogador. Estão voltando a qualquer momento Dudu e Bruno Rodrigues do departamento médico. E contratado, reforço de verdade, é o Felipe Anderson, que deve se apresentar no mês de julho, depois que ele terminar o vínculo dele com a Lazio da Itália. Beijo, tchau. Bom, enquete. De quem é a responsabilidade pela saída do Cássio do Corinthians? E a maioria respondeu que é do próprio Cássio. 70% dos votos. Pois é. Fim de papo, domingo tem mesa redonda com o técnico Guto Ferreira e com o jornalista Benjamin Bach. Tchau, Salazar. Tchau, Bazégio. Te encontro domingo no Mesa. Tchau. Na sequência tem Jornal da Gazeta. Beijo.